Olá, eu sou o Joelson Dias e esse é o programa Saber Direito Responde. Para você que acompanhou durante toda a semana as nossas aulas sobre temas de direito eleitoral, chegou a hora de ver respondida a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento que você enviou para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Um questionamento que nos chega é justamente de Carla Mendes, de São Paulo. Carla pergunta: a legislação eleitoral distinguiu a propaganda eleitoral antecipada, veiculada na internet, da propaganda antecipada, veiculada em outros meios de comunicação? Essa pergunta é importante porque justamente permite afirmar: a internet também é considerado pela Justiça Eleitoral um meio de comunicação social, justamente porque permite fazer chegar a um grande número de pessoas essa informação geral, essa opinião que tem determinado candidato, determinado indivíduo sobre as eleições. E é por isso que, da mesma forma que se proíbe a propaganda antecipada no rádio, na televisão, também se proíbe a propaganda eleitoral antecipada na internet. Então, para os fins da propaganda eleitoral antecipada propriamente dita, não houve qualquer distinção entre aquela manifestação nos meios de comunicação social, no rádio, na televisão, por exemplo, daquele que é realizado na internet, justamente por serem todos esses meios de largo, de longo alcance e por permitirem ambos que se leve essa manifestação a um sem número de eleitores ao conhecimento geral. E daí a razão de não se poder antecipar a propaganda também na internet, como quis a Lei 9.504. Uma outra pergunta que se nos é formulada é de Mário Andrade, de Rio Branco. Ele indaga: o pedido de voto é requisito essencial para a configuração da propaganda eleitoral antecipada? Essa é uma pergunta muito importante também, porque permite rememorar que desde as eleições de 2010, a Justiça Eleitoral consolidou o seu entendimento no sentido de que não é necessário a presença concomitante do trinômio voto, candidato e cargo. O que importa é se há ou não alguma menção, alguma referência às eleições. É por isso que em muitos discursos, mesmo que não se tenha dito, o candidato tenha ali lançado o seu cargo, lançado ali o seu número, pelo simples fato de se apresentar como o mais apto, o mais hábil, a Justiça Eleitoral acabou sancionando a conduta e proibindo a propaganda eleitoral antecipada. É por isso que se proíbe essa propaganda também nos programas partidários. E a Justiça, os doutrinadores já começam a discutir essa manifestação antecipada em outdoors, em placas, justamente porque não se faz mais necessário que se peça expressamente o voto para que se configure a propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, havendo alguma inferência às eleições, podendo se inferir dali alguma manifestação que diga a respeito às eleições, o candidato se apresentando como mais apto, antecipando as suas propostas, antecipando o seu programa, ou de alguma forma se promovendo, de maneira que se possa inferir dali que, na verdade, ele está a vincular aquela manifestação, aquela conduta com as eleições, é que, mesmo sem o pedido antecipado expresso de voto, mesmo sem a referência ao cargo, ou mesmo sem qualquer referência propriamente dita às eleições, basta uma mera inferência, eventualmente se terá isso como propaganda eleitoral dissimulada, disfarçada e, na medida em que antecipada, sofrerá então o infrator as consequências da lei, sofrerá então uma multa. Uma outra pergunta formulada é aquela de Roberta Carvalho, de Feira de Santana. Roberta pergunta: o fato de o acesso a eventual mensagem contida em sítio da internet depender de ato de vontade de internauta, elide, afasta a possibilidade de caracterização da propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada? É importante lembrar que realmente a internet é um espaço muito privilegiado para a circulação das ideias, é um espaço democrático e é importante que assim o seja,
porque a internet tem mesmo permitido a crítica, o debate, a participação de jovens, tem mesmo contribuído para a discussão, a troca de ideias. É um meio muito fértil, muito próprio para isso. E tem contribuído muito na medida em que permite essa maior participação para o nosso regime democrático, para o fortalecimento das nossas instituições. Quantas não são as críticas, quantas não são as denúncias que já nos chegam justamente pelo uso da internet. Nós que acompanhamos o seu uso, mundo afora, já percebemos como no Oriente Médio, como na Europa, os jovens, minorias até há pouco, absolutamente silenciadas, puderam fazer uso da internet, das redes sociais, para levar adiante as suas ideias. E talvez seja justamente por essa compreensão desse espaço privilegiado que é a internet, de se permitir que se leve adiante essas ideias, de que se leve adiante propostas, enfim, de que alguém possa mesmo se apresentar como candidato, como candidata, é que se compreendeu que mesmo a internet configurando realmente esse acesso mais contido a determinado saldo, depender realmente da manifestação do internauta, depender realmente de uma ação do internauta para acessar determinado sítio, é que mesmo assim se compreendeu então a internet como um meio de comunicação social e mesmo dependendo desse acesso do internauta, dependendo dessa ação do internauta, diferentemente da televisão, diferentemente do rádio, é que pode sim, também a manifestação antecipada na internet configurar a propaganda extemporânea, configurar a propaganda vedada pela Lei 9.504, sujeitando o infrator a sanções, como vimos. Então, não adianta dizer, por exemplo, que a internet é limitada a determinados seguidores, como no caso do Twitter, por exemplo, porque se permite o acesso à página do Twitter e lá tem todo o conteúdo de um pré-candidato, de uma pré-candidata, de um partido, antecipando a sua candidatura, não há se dizer que isso daí configure uma rede limitada, restrita de amigos ou de seguidores. Porque, claro, se não se usou a ferramenta que o próprio Twitter disponibiliza para impedir esse acesso, impedir que essa mensagem chegue ao conhecimento geral, é justamente, então, esse conhecimento geral, essa mensagem ao conhecimento geral, que fará com que a propaganda, a manifestação se caracterize, então, como a propaganda eleitoral antecipada. Isso vale para o YouTube, isso vale para o Orkut, isso vale para todas essas redes sociais. E lembrando sempre, não é que se quer com isso tolher, impedir a livre circulação de ideias na internet, impedir o uso da internet, mas é que se quer equilibrar a disputa, porque todos nós sabemos que há condições de se preparar melhor uma página, de se preparar melhor um determinado acesso. Há páginas que têm mais acesso do que outras, há provedores que possibilitam um número maior de visitas em relação a outros, e é justamente esse desequilíbrio entre os candidatos que não se quer ter. A legislação eleitoral busca preservar a igualdade, então há que se conciliar essa liberdade da internet, que é saudável, precisa mesmo ser garantido como espaço para a circulação das ideias, para a livre manifestação do internauta, é lá que ele critica, é lá que ele se mobiliza, mas ao mesmo tempo não se pode deixar que esse espaço signifique também um desequilíbrio, uma quebra de igualdade de oportunidade entre os candidatos. Nós voltamos já já com novas perguntas. Isenção das taxas de inscrição nos concursos públicos municipais e estaduais. Este é um dos benefícios concedidos aos mesários que vão trabalhar nestas eleições no Rio Grande do Norte. Veja isso e muito mais no nosso programa TJTV, o Judiciário e você.
Superior Tribunal de Justiça, STJ, foi criado pela Constituição de 1988 para solucionar um problema que na década de 80 levou a justiça brasileira a um congestionamento sem precedentes nas atividades do STF. É que pela Constituição de 1967, além de examinar as questões constitucionais da vida brasileira, o STF, através de recursos extraordinários, teria também que decidir sobre as validades das leis, negar vigência a leis e, por fim, julgar causas que existisse divergência quanto à aplicação da legislação não incluída na norma constitucional, as chamadas questões infraconstitucionais. Em face do crescente número de demandas judiciais, do acúmulo dos processos que aguardavam por prazo indeterminado, a solução das causas de impossibilidade de se dar efetividade aos processos, como também de se garantir o acesso de todos à justiça, tornou-se necessária a criação de outro órgão para retirar parte da competência da Corte Suprema e do TFR. Assim foi criado o Superior Tribunal de Justiça, com a missão de guardião da legislação federal infraconstitucional. Também foram criados tribunais regionais federais de segundo grau, que examinam em grau de recurso as decisões proferidas por juízes das varas federais, absorvendo dessa forma os casos de competência do Tribunal Federal de Recursos. Seguimos com o nosso programa Saber Direito Responde, respondendo às perguntas dos internautas que participaram do nosso curso Temas de Direito Eleitoral e enviaram as suas perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. A indagação agora é de Neuma Araújo, de São Paulo. Ela pergunta: para caracterização de captação ilícita de sufrágio, é necessário pedido explícito de votos? A captação ilícita de sufrágio, como vimos, é aquela conduta que diz respeito ao artigo 40 da Lei 9.504, que veda a famigerada compra de voto. Como vimos, não configura a compra de votos apenas a entrega efetiva de uma promessa, de uma vantagem, mas a mera promessa, né, já também leva à prática da captação ilícita. Pode ser de um bem, pode ser de uma vantagem, pode ser de um emprego. Não precisa necessariamente configurar isso, basta que se prometa. Por isso que a legislação eleitoral trata de maneira bastante rigorosa essa prática. Como vimos, pode custar o cargo, pode custar até mesmo o mandato. E como vimos durante as aulas, há que se ter principalmente, se configurar o especial fim de agir. É por isso que não há necessidade mesmo, necessariamente, do pedido explícito de votos em troca dessa vantagem, em troca desse benefício. O simples e especial fim de agir, claro, e é o contexto que configurará isso, são as circunstâncias, a situação em que tal conduta, tal prática se revela, que evidenciará essa prática da compra, da captação ilícita de votos. Então, se examinará a situação, claro, o processo é possível que na instrução se ouça testemunhas, se examine documentos, e é a partir daí que se poderá inferir a prática ou não pelo representado da chamada captação ilícita de votos. Mas a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já se consolidou no sentido de afirmar que não é necessário que se peça expressamente o voto. Basta que se ofereça aquela vantagem com o especial fim de agir, que é justamente obter a partir dessa vantagem, dessa promessa, o voto do eleitor. Uma outra pergunta é de Rafaela Costa, de Itapecerica da Serra. Rafaela quer saber se a atual jurisprudência do tribunal, presumo que do Tribunal Superior Eleitoral, exige a prova da participação direta ou mesmo indireta do candidato para fins de aplicação do artigo 41A da Lei das Eleições. Essa pergunta nos permite reforçar uma vez mais que só mesmo com a prova robusta, inconteste da participação do candidato, é que é possível aplicar as severas sanções do artigo 41A. Ou seja, justamente porque as sanções são severas, pode resultar na cassação do registro, impedindo o candidato de continuar com a sua campanha,
pode resultar na cassação do diploma, impedindo que o candidato, a candidata, mesmo já diplomado, empossado, continue no exercício do cargo, é que se existe essa prova robusta, essa prova inconteste. E por isso, então, há necessidade de se demonstrar a participação direta. Ou seja, de que o candidato, a candidata, efetivamente foi ele quem engendrou aquele esquema da compra do voto, foi ele que efetivamente pediu, ofereceu, prometeu algo em troca do voto. Mas a legislação e a jurisprudência admitem também essa participação indireta, ou seja, a evidência de que o candidato talvez tenha sido, por exemplo, o autor intelectual do ilícito. Ou seja, que seus cabos eleitorais, os militantes de sua campanha, alguém que lhe é próximo profissionalmente, ou mesmo alguém que trabalhe em prol de sua campanha, tenha oferecido, prometido algo em troca do voto. E é a análise do processo que permitirá dizer desses liames, desses vínculos com o candidato. E se evidenciados esses vínculos, e muitas das vezes são vínculos familiares, são vínculos profissionais, são vínculos comerciais, a partir daí se acaba extraindo então a participação, pelo menos indireta, do candidato e, consequentemente, ele pode ser responsabilizado. Ou seja, é possível se punir o candidato pela participação direta, quando é ele mesmo o autor do ilícito, ou mesmo quando evidenciada ter ele anuído com aquela prática, ou ter tido pelo menos conhecimento daquilo que se fazia e não ter tomado providências para que não se concretizasse o ato delituoso. Por isso, todo o cuidado pouco dos candidatos em relação aos seus militantes, em relação aos seus apoiadores de campanha, justamente para que não possa ele, como beneficiário depois, responder, como vimos, até mesmo com o seu mandato por conta da captação ilícita de votos. O outro questionamento é de Bruno Souza, de Bento Gonçalves. Segundo a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao tema das condutas vedadas do artigo 73, deve-se observar o princípio da proporcionalidade e somente se exige a potencialidade do fato naqueles casos mais graves em se cogita da cassação do registro ou do diploma. Essa pergunta é quase que uma resposta, porque realmente é assim que a Justiça Eleitoral tem agido. Houve momento em que, tal como se fazia nos casos de abuso de poder de autoridade, abuso econômico, ou seja, aquelas condutas previstas no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, se exigia a potencialidade. Hoje não é mais potencialidade por força das modificações da Lei 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, as modificações implementadas na Lei Complementar 64/90. Hoje se vê mais a situação, a gravidade da situação e não necessariamente a potencialidade a resultar ali numa inelegibilidade por conta do abuso de poder econômico, do abuso de poder político, do uso indevido dos meios de comunicação. Mas em relação às condutas vedadas, se percebeu que, por ser um tipo distinto, por ser espécie desse gênero mais amplo, abuso de poder ou abuso de autoridade, por ser justamente na dicção do legislador, aquelas condutas mais graves, a demandar punição mais severa, mais imediata, justamente para que não pudesse o agente político, o agente público, fazer uso da máquina administrativa, fazer uso de bens, de servidores, fazer uso de qualquer prestador de serviço ao serviço público, para que com isso não se desequilibrasse, não se criasse melhores condições para aquele que já administra em detrimento do partido, em detrimento do candidato adversário. Afinal, não se pode pensar, conceber o uso da máquina pública, o desvirtuamento do uso da máquina pública em benefício de campanhas eleitorais. É por isso que se fala apenas na proporcionalidade para saber se aplicará uma multa ou se será o caso, a depender da gravidade da conduta, de se cassar o registro ou até mesmo o diploma. Voltamos no próximo bloco.
No Justiça do Trabalho na TV desta semana, vamos entender como as técnicas de coleta de prova oral utilizadas pela Polícia Federal podem auxiliar no trabalho dos juízes nas audiências. Vamos conversar com o agente Oscar Marcelo de Silveira, professor de investigação policial e de técnicas de entrevista e interrogatório da Academia Nacional de Polícia. A verdade ela é um elástico. Você pode espichar, você pode pedir um detalhamento de vários pontos, contar de um determinado ponto para frente, de um determinado ponto para trás, e ela vai esticando, esticando, cada vez detalhando mais, e ela não rompe. Não perca! Redes sociais como Facebook, YouTube e Twitter são ferramentas cada vez mais populares na internet. Até mesmo empresas e a administração pública se renderam à nova mídia. E o Tribunal de Contas da União não ficou fora dessa. Também criou perfis oficiais para facilitar a comunicação com a sociedade. facebook.com/TCUoficial, youtube.com/TCUoficial e twitter.com/TCUoficial. O tribunal também inovou sua página e lançou um novo portal, mais simples e didático. O site foi dividido de acordo com a necessidade e interesses de cada segmento, como imprensa, servidores, parlamentares e cidadão. Conheça o novo portal do Tribunal de Contas. Acesse www.tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Olá, esse é o programa Saber Direito Responde e estamos a responder às dúvidas, os questionamentos dos internautas que assistiram o nosso curso Temas de Direito Eleitoral e enviaram perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Um outro questionamento que nos chegou é de Thalita Martins, perguntando: o recurso contra a expedição de diploma é cabível nas hipóteses de condutas vedadas? É verdade que durante o nosso curso, a nossa aula sobre condutas vedadas, vimos o cabimento de uma representação nos termos da Lei 9.504, mas processada no rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490, buscando sancionar aquele que infringe a lei com as severas sanções pela prática de condutas vedadas. Mas é verdade que há também, passadas as eleições, a possibilidade de se discutir esse abuso de poder, esse abuso de autoridade, como vimos também em sede de recurso contra expedição de diploma. Muito embora o artigo 2624 do Código Eleitoral não contemple propriamente as condutas vedadas como uma das hipóteses para o manejo do recurso contra a expedição de diplomas, é possível sim discutir a situação, desde que sob a perspectiva do abuso de poder, da ótica do abuso de poder, da ótica do abuso de poder de autoridade, porque o 2624 faz referência ao artigo 222, e a partir daí, desde que evidenciada a gravidade, então, a antiga chamada potencialidade, se punir o agente, se punir o beneficiário até mesmo, como o próprio nome diz, com a desconstituição do seu diploma e, consequentemente, com até mesmo a perda do seu cargo. Uma outra pergunta é de Samuel Mendes, que indaga: a disciplina das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral visa coibir a utilização da máquina administrativa em benefício de determinada candidatura? É verdade. Visa coibir o uso da máquina em benefício de uma candidatura. Mas as condutas podem ser sancionadas também se a máquina for usada em detrimento da candidatura do partido ou do candidato adversário. Pode muito bem ser que se use ali um servidor, um bem móvel ou imóvel da administração, se envie uma determinada correspondência, se use um veículo, enfim, algum próprio da administração, algum bem da administração para prejudicar a campanha do adversário, prejudicar a campanha de um opositor. E claro,
configurada uma daquelas hipóteses do artigo 73, também nesse caso, e não só porque favoreceu uma determinada candidatura, o agente público poderá ser responsabilizado e o beneficiário, aquele que se beneficiou com essa campanha negativa, diríamos assim, do seu oponente, também poderá sofrer ali as sanções previstas no artigo 73 da Lei 9.504. Quem nos indaga agora é Juliana Ferreira, querendo saber se é imperativo o reconhecimento da inelegibilidade e, consequentemente, o indeferimento do pedido de registro de candidatura de quem foi demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial. É verdade, essa é uma das novas hipóteses contempladas na Lei Complementar 135 de 2010, que modificou a Lei Complementar 64/90, e não somente estabeleceu essa possibilidade de que o servidor demitido responda com a inelegibilidade, como inclusive, como sabemos, em relação aos outros casos tipificados na Lei Complementar 64/90, acabou por agravar, por assim dizer, o prazo de inelegibilidade, antes previsto em 3 anos, para agora 8 anos. Então, essa é uma situação que não só responderá o servidor por todo esse tempo de inelegibilidade, mas, consequentemente, é uma hipótese nova, deve-se frisar, também contemplada na Lei 64/90, Complementar 64/90, justamente agora por força dessas alterações promovidas pela Lei Complementar 135, a chamada Lei da Ficha Limpa. E, finalmente, nos pergunta Inês Silveira, de Macaíba, Rio Grande do Norte, se considerando que determinado candidato foi condenado por decisões colegiadas proferidas pela Justiça Eleitoral, pela prática de condutas vedadas aos agentes públicos, se incide causa de inelegibilidade. E é verdade, agora também por força das alterações da Lei Complementar 135, talvez o infrator perca não só o seu registro, perca não só o seu mandato, por força do que está no artigo 73 da Lei 9.504, aquele que praticou uma conduta vedada aos agentes públicos, como, se evidenciada a prática dessa conduta vedada, poderá vir a ter também declarada a sua inelegibilidade a partir da decisão transitada em julgado ou mesmo da condenação por órgão colegiado pelo prazo de 8 anos a partir das eleições em que verificada essa conduta tida como ilícita. Eu queria agradecer os questionamentos, as perguntas que nos foram formuladas, deixar sempre à disposição do telespectador o e-mail do Saber Direito Responde para qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento, repetindo, é o saberdireito@stf.jus.br, e dizer para aqueles que porventura queiram rever esse programa para então acessar o www.youtube.com/Saber Direito Responde. Foi um prazer. Muito obrigado. Até a próxima.